A saúde do imperador retornou completamente ao normal e ele pôde comparecer ao conselho. Ele disse que hoje havia apenas um tópico em discussão na agenda: as atrocidades da rainha Elizabeth Nordon, com base nas quais o conselho deveria puni-la de acordo. O primeiro crime da rainha foi uma tentativa de assassinato da imperatriz Rihanna Nordon por meio de veneno, que falhou, resultando em perigo para a vida do imperador, o que constitui o segundo crime. O terceiro crime é o envenenamento de seu próprio pai, o Conde Nordon. Essas acusações foram suficientes para despojar a rainha de seu título. No entanto, neste momento, um dos membros do conselho decidiu objetar: foi o Duque de Quillan. Ele perguntou se o imperador tinha evidências apontando para o envolvimento da rainha. Alexander então disse que o testemunho da Madame Proctor e a investigação do Conde Esper deveriam ser suficientes. No entanto, o Duque disse que a presença de veneno e brotos de batata não era segredo, e era impossível culpar a rainha apenas pelo desaparecimento dos brotos. O Duque então passou para o tópico da morte do pai de Elizabeth, mas nesse momento o imperador convidou uma pessoa para entrar na sala: era Emily, a mesma criada sequestrada. O homem deu a ela a palavra. A garota disse que no dia do assassinato do Conde Nordon, estava cumprindo seus deveres na propriedade. Então viu a senhora Elizabeth despejando algo no copo de seu pai. Quase imediatamente depois disso, o conde morreu. Emily então declarou que era tudo o que sabia. A garota olhou para o Duque de Quillan, que sorriu levemente segurando um dedo perto dos lábios. Emily lembrou-se de suas palavras: o homem ordenou-lhe que não contasse nada. Então, o imperador perguntou se essa evidência seria suficiente para o duque, pois não podiam deixar vivo alguém que não só matou o próprio pai, mas também ousou interferir no casal imperial. O restante do conselho não tinha nada a dizer, mas alguns estavam confusos porque Elizabeth era a garota da profecia. O imperador anunciou que, a partir daquele momento, a rainha seria despojada de seu título e sentenciada à morte, que ocorreria em 3 dias, e em vista da profecia, Alexander insistiu em realizar pessoalmente a execução da sentença. Então, o Duque de Quillan disse que, diante dessa mesma profecia, a execução da rainha seria um ato precipitado uma vez que a imperatriz ainda não havia dado ao império um herdeiro. No entanto, o imperador afirmou que ele e a imperatriz haviam se casado recentemente e ambos ainda eram jovens, então tais preocupações eram desnecessárias. Quillan riu, dizendo que estava pensando apenas no bem da família reinante do império, então ele poderia adiar a sentença por enquanto, pois poderia ser realizada a qualquer momento. O imperador olhou sombriamente para o duque, entendeu que aos olhos dos outros a decisão de executar pareceria de fato imprevisível, então concordou com o homem. No entanto, isso não anulou as atrocidades da rainha, afinal, foi ela que serviu o prato envenenado para a imperatriz, assim a vida da rainha seria poupada, mas ela seria despojada de seu título e nomeada serviçal da imperatriz. Após as palavras do imperador, um silêncio mortal reinou na sala. Isso porque se a garota viesse de uma família aristocrática, seria atribuído o nome de dama da corte, e se a menina fosse do povo, então se tornava serva. Na longa história do Império de Stage, houve apenas um caso em que a amada do imperador tirou a própria vida. Para esses aristocratas para quem um bom nome e honra sempre foram mais valiosos do que a vida, preferiam o veneno dado pelas mãos do imperador. Considerando uma morte digna, por que perder um título, tornar-se servo de alguém, e sofrer o desprezo público era outro significado de morte? E essa punição para Elizabeth durou uma semana, as criadas e as governantas a castigavam a cada erro. Liz pediu a Rihanna que a ajudasse, mas por isso só recebeu mais golpes, pois não tinha o direito de se dirigir a sua majestade de forma tão descarada. Um dia, a garota pediu a seus servos para pararem. Ela se virou para sua irmã mais nova, dizendo que havia trabalhado como serva por vários dias, mas ainda não percebeu sua situação. Então, Rihanna ordenou que as criadas a castigassem até que os olhos de Elizabeth estivessem voltados para o chão. Nesse ponto, a imperatriz saiu da sala e a serva parecia apenas feliz, feliz por finalmente estar livre das amarras. Elizabeth gritou, implorando para que Rihanna tivesse misericórdia, mas tudo foi em vão. Enquanto isso, a própria imperatriz foi ao encontro de seu marido, que perguntou se ela havia gostado de sua decisão em relação a Liz.
A menina disse que não podia nem sonhar que a rainha se tornaria sua serva. Então ela disse que sabia que o Duque de Quillan defendeu Elizabeth, aparentemente ele queria cooperar com ela. Rihanna pretendia monitorar cuidadosamente sua irmã e o imperador poderia decidir seu destino a qualquer momento. No entanto, Alexander esperava que a decisão satisfizesse a imperatriz por outra razão mais fundamental. Até agora, a rainha nunca havia respondido por seus pecados e o imperador estava muito irritado com isso, ele queria que ela conhecesse a vergonha. Por isso, estava curioso para saber o que Rihanna realmente pensava sobre essa decisão. Então, a garota disse que só podia ser grata por o homem pensar assim. Nesse momento, uma dor aguda perfurou a cabeça do imperador. Ria correu imediatamente para seu marido. Aparentemente, ele ainda não havia se recuperado completamente, mas se recusou a ver um médico. Rihanna ficou chateada com a situação, então pediu a Alexander para não agir tão precipitadamente, pois assistir impotente seu marido desacordado era mais doloroso para ela do que imaginava. O imperador disse que pensava a mesma coisa, que foi assustador ver Ria desmaiada após uma tigela de sopa. A garota refletiu sobre a situação. O imperador tomou veneno por sua causa, mas acabou em perigo, e o duque impediu a punição a Elizabeth. Provavelmente devido à ausência de um herdeiro. Rihanna decidiu dizer ao marido que o antídoto fez efeito, pedindo sua ajuda todas as noites para conceber uma criança. A garota percebeu que, se não lhe desse um herdeiro, a situação se repetiria. Alexander concordou e prometeu visitar o palácio da imperatriz a partir da noite seguinte. A incrível harmonia conjugal na família imperial foi amplamente comentada. Mas Rihanna mesma não teve nada a dizer sobre isso. Vários dias se passaram, e o imperador começou a visitar o palácio dela à noite, mas nunca tirava sua roupa nem a de Rihanna. A garota alimentava rumores sobre a felicidade do casal e a chegada iminente de um herdeiro. Em determinado momento, um convidado perguntou se era verdade que o vinho a ser servido no banquete inaugural era o Henry Grant vermelho. Nesse momento, um homem se aproximou das moças por trás, dizendo que esse banquete seria especial, pois contaria com a presença de um oráculo feminino. Esse homem era o imperador. Ele se aproximou da garota, dizendo que sentiu muito a sua falta, por isso veio sem convite. E convidou Rihanna para desfrutar de um chá preparado para ela como casal. Assim, o casal passou a noite juntos. Ao final da festa, os jovens disseram que estavam muito felizes por passar a noite juntos. O imperador abraçou Ria, apertando-a com força. A garota corou de constrangimento, e Alexander disse que a esperaria durante a noite, já que o banquete inaugural seria em breve e ele precisava sair primeiro da festa. Com isso, ele se despediu, e Ria sorriu calorosamente após ele, despedindo-se da noite. À noite, a garota disse que estava muito feliz com a presença do imperador no chá. Ela também pediu ao marido para não se esforçar demais na preparação para o banquete, pois ele ainda não estava totalmente recuperado. Alexander sorriu, notando a consideração de sua esposa. Então, Ria perguntou por que ele decidiu preparar para a festa, já que o homem não gostava disso. Mas o imperador respondeu que seria suficiente para ele simplesmente removê-lo do corpo imediatamente após beber. Um silêncio constrangedor caiu entre os cônjuges. E então a garota perguntou se havia uma razão pela qual o homem não podia beber vinho. Após uma breve pausa, o imperador respondeu que a razão para isso era o assassinato. Contou que seu pai envenenou sua mãe porque queria tornar sua amante imperatriz. Em um jantar conjunto, um homem convidou a todos para beber vinho tinto. Liliana pôde estar ao lado de seu marido pela primeira vez em muito tempo, então ela concordou. Naquela mesma noite, seu estado piorou drasticamente menos de um dia depois ela morreu. Desde então, Alexander lembrava dela ao ver vinho tinto, pois parecia que ele também em breve se tornaria assim. Não há nada mais doloroso do que ser traído por aqueles em quem você confiava e amava. Rihanna imediatamente pensou em George e Elizabeth, sabendo dessa sensação. Além disso, tudo isso aconteceu diante de Sua Majestade. Logo, o príncipe Albert nasceu para a família imperial, filho de uma amante que assumiu o nome da imperatriz. Então Rihanna percebeu que esse era provavelmente o motivo da atitude tão amigável em relação a ela.
Ela disse que não queria ver o imperador se forçando a beber vinho, muito menos tentar removê-lo de seu corpo. Nesse momento, o homem parecia muito doente. Ria pegou a mão de Alexander, dizendo que encontraria outra forma de ajudá-lo a lidar com isso. Todos no palácio já haviam desistido, mas ela não iria deixar assim. Depois o imperador perguntou à garota por que ela estava se esforçando tanto, com os punhos cerrados. Rihanna respondeu que ela e o homem são camaradas que deveriam se ajudar, então ela não via nada de estranho nisso. Na manhã seguinte, Margaret entrou nas câmaras do casal. O imperador já não estava dormindo, e com um gesto pediu à garota que não gritasse muito alto. Então a criada viu Rihanna, que dormia calmamente com o braço do imperador, e apressou-se em deixar o quarto. O homem se inclinou para a esposa, tocando praticamente sua bochecha com o nariz, e neste momento a garota abriu os olhos. Alexander ficou constrangido, não esperava que Ria acordasse tão rapidamente, mas ela disse que Sua Majestade estava bela de modo insultante pela manhã. Imediatamente depois disso, Rihanna adormeceu e o homem continuou admirando sua esposa adormecida. Quando a imperatriz acordou, dirigiu-se ao seu escritório, onde uma surpresa a esperava. Margaret já a estava aguardando, pois havia testemunhado o despertar conjunto deles. A criada contou à dama que o imperador a olhava com olhos incrivelmente ternos toda a manhã. Ela sugeriu que se tudo continuasse assim, talvez o governante se apaixonasse pela garota. Embora Rihanna tenha sorrido para a criada, ela mesma pensou que isso dificilmente seria possível. Enquanto isso, o tão aguardado dia do banquete para marcar a fundação do império chegou. O imperador e a imperatriz estavam sentados à mesma mesa e o homem perguntou se ela havia encontrado uma maneira de se livrar de sua aflição. Rihanna disse que ainda não sabia o quão significativa era, mas tinha um plano. Então, ela lhe entregou um copo de vinho especial e feito sob medida. Se houver veneno misturado no vinho, a cor do copo mudará e Alexander imediatamente entenderá tudo. Se houver veneno misturado no vinho, a cor do copo mudará e Alexander imediatamente entenderá tudo. Quando chegou a hora das palavras de despedida de Sua Majestade o Imperador, o homem sugeriu erguer os copos em louvor à prosperidade de Estágio. Ele levou o copo aos lábios, e sua cor não mudou de forma alguma. Rihanna, ao ver isso, ficou muito feliz, pois seu marido não precisava mais se preocupar com isso. Enquanto isso, Elizabeth cumpria suas funções como serva e os convidados comentavam às suas costas que ela preferiria cometer suicídio a viver um destino tão vergonhoso. A garota ouviu tudo isso, ficou furiosa e decidiu dar a todos o que mereciam assim que recuperasse seu título. Eles não seriam capazes de derrubá-la, pois ela é a nobre rainha do império. Diana distraiu Elizabeth de seus pensamentos ao entregar uma carta da parte do Duque de Quillan, o tio do príncipe Albert. A empregada informou que ele foi o único que votou contra a deposição de Elizabeth e agora prometeu ajudar a rainha a restaurar seu status. Enquanto isso, Rihanna notou que, de todos os convidados no banquete, ela não conseguiu saudar apenas o príncipe Albert. Alexander estava se perguntando por que ela precisava dele, mas a garota explicou que só queria vê-lo, já que não teriam outra chance. Ela perguntou se o imperador realmente não queria que ela se comunicasse com o príncipe. Sem esperar pela resposta do marido, ela afirmou que seria sua imperatriz até o fim de seus dias, não entregaria a criança a outro homem. O imperador perguntou se ela realmente pensava assim. Mas em seguida suas bochechas coraram. Ele disse que estava se sentindo quente e pediu para sair para tomar um ar. No terraço, ela notou que ele tinha bebido muito vinho e perguntou como ele estava se sentindo. Ele disse que estava bem, agradeceu a preocupação dela, mencionou como ela era atenciosa com ele. Embora não tivesse bebido por obrigação e sua saúde estivesse normal. Rihanna lembrou como ele lhe deu flores, a acompanhou ao abrigo e salvou sua reputação, e assim ela sentia o mesmo por ele. O rosto de Alexander continuava vermelho, e ele não entendia o motivo. Perguntou se ela já havia passado um tempo na celebração da fundação. Ela respondeu que, quando criança, as ruas eram muito divertidas naquele dia. Ele então perguntou se ela gostaria de ir para o lado de fora agora. Ele gostaria que eles caminhassem juntos pela rua. O homem disse que tinha um caminho conhecido apenas por ele, então poderiam usá-lo sem medo.
Logo o casal deixou o palácio indo para o centro da cidade a cavalo. Rihanna comentou que Sua Majestade controlava os animais tão bem que ela até esqueceu que estava sentada a cavalo. O homem sugeriu que, para não serem reconhecidos, deveriam se dirigir um ao outro de maneira diferente. Ele disse a Rihanna que estava tudo bem, ela poderia apenas chamá-lo pelo nome. Ruborizada, a garota timidamente disse o nome do marido, Alexander. O homem sorriu porque a garota parecia estar dizendo seu nome pela primeira vez, mas Ri explicou que não era costume chamar Sua Majestade pelo nome. O imperador então pediu para chamá-lo de Alex, já que Alexander soava muito longo. Em seguida, ele segurou a mão de sua esposa, e a garota perguntou para onde ele a estava levando. O imperador sorriu de volta para ela, dizendo que ela poderia simplesmente chamá-lo de Alex, sem mencionar seu título, na cidade. Enquanto isso, a festividade estava a todo vapor. O casal desfrutou da companhia um do outro, sem perceber como o tempo passava rápido. Logo, sentaram-se na grama para experimentar as guloseimas locais. Um dos doces caiu na mão de Rihanna, e o homem gentilmente pegou o pulso dela, lambendo o local onde o doce havia caído. A garota ficou surpresa e imediatamente corou, mas Alex não disse nada, apenas sorriu suavemente. No momento em que os fogos de artifício começaram, o casal se enlaçou em um beijo terno. Continuaram a se beijar até o barulho dos fogos de artifício diminuir. Quando tudo acabou, afastaram-se um pouco um do outro, sentindo um forte constrangimento. Então, Alexander sugeriu encarar tudo como prática, pois Rihanna mesma pediu para passarem tempo juntos todas as noites. Até então, eles só haviam dado as mãos, e o homem sentiu que era hora de levar as coisas para o próximo nível. No entanto, já estavam atrasados para a festividade, então Alex convidou a garota a retornar. Ria deu-lhe a mão, e eles seguiram para o palácio. A garota pensou que, mesmo depois de descobrir a traição de George, não sentiu daquela forma, então só sentiu a traição, mas não foi tão doloroso e irritante. No final, não conseguia acreditar. Será que realmente havia se apaixonado por Sua Majestade? Rihanna foi distraída de seus pensamentos por uma estranha que esbarrou nela. Imediatamente, Alexander a abraçou. Quando percebeu que estava tudo bem com ela, a estranha se desculpou por sua distração. Era uma mulher mais velha e de cabelos escuros, e o rosto parecia familiar para Rihanna, era a babá de Elizabeth. Antes que a imperatriz pudesse dizer uma palavra, a mulher fugiu e desapareceu na multidão. O imperador não entendeu o que estava acontecendo, mas sua esposa o assegurou de que estava tudo bem. Em seguida, eles se deram as mãos e seguiram de volta para o palácio, mas Ri ainda não conseguia tirar os olhos da mulher. Após algum tempo, chegaram de volta ao banquete, e um ofegante Lord Caim correu até eles, dizendo que os aristocratas causaram um alvoroço ao saberem da imperatriz, e em breve um conselho foi convocado. Os aristocratas estavam perplexos com as acusações feitas contra a imperatriz, afinal, ela não poderia enganar todo o império. O Duque de Kellan disse que Rihanna aparentemente era infértil e estava pronto para fornecer evidências. Em seguida, uma enorme pilha de papéis foi colocada na mesa do imperador por Kellan, que afirmou que não foi difícil para ele encontrar evidências, pois estavam na casa do Conde Royd. O relatório do médico incluía que o copo do qual Hannah bebeu estava cheio de veneno por um longo tempo, o que ainda permitia detectar a substância tóxica. Uma certa quantidade do veneno poderia causar efeitos colaterais, inclusive a infertilidade. Então a evidência também incluía o relatório do médico. Em seguida, o Duque Kellan perguntou ao imperador por que ele estava tão tranquilo diante dessa situação, questionando se o soberano sabia de tudo. Ao que Alexander respondeu que tudo não passava de uma suposição. Kellan afirmou que, naquele império, havia apenas uma lua, talvez isso pudesse gerar um problema entre os dois príncipes. Afinal, todos sabiam que o imperador passava todas as noites com sua esposa sem sucesso, e para a estabilidade e manutenção das tradições do império, valia a pena restabelecer a rainha em seu status. Alexander não suportou mais e disse que não iria mais ouvir. No entanto, Kellan continuou e disse que o imperador deveria passar as noites com a rainha, caso contrário, todo o império saberia da infertilidade da imperatriz.
No dia seguinte, Alexander foi ao escritório de Rihanna, que já estava ciente de que a rainha havia sido restituída em seus direitos. O homem sabia que qualquer coisa que dissesse pareceria uma desculpa, mas o duque Kellan recorreu a uma ameaça velada. Se não a tivesse restaurado, ele teria divulgado a infertilidade da imperatriz. E, como resultado, o imperador não teria cumprido sua promessa à sua esposa. Alexander disse que não tinha objeções, pediu desculpas e se dirigiu à saída. Rihanna o observava cansada, porém, neste momento, decidiu que não podia mais permanecer em silêncio. Ela correu atrás do imperador e perguntou se essa era sua maneira de protegê-la. A garota disse que não havia necessidade disso, pois agora não importava se era um acordo ou uma promessa, o fato é que ela também não poderia mais protegê-lo. Então, ela se aproximou do imperador, confessando que estava apaixonada por sua majestade. Rihanna, gentilmente, segurou a mão do homem e pediu-lhe para não compartilhar a cama com a rainha. No entanto, ao ouvir sobre o amor, as memórias imediatamente voltaram para Alexander. Ele se lembrou de como sua mãe chorando gritou para o marido que ele jurou a ela, ao que o homem apenas riu. Nesse momento, o pequeno Alexander entrou na sala encontrando sua mãe no chão, toda em lágrimas. Então, o imperador disse a Rihanna que não podia aceitar seus sentimentos. Pediu desculpas à garota e então partiu, deixando-a sozinha. Nesse instante, Elizabeth saiu de trás da esquina, notando que a imperatriz estava pálida demais. A garota não queria formalidades, já que sua irmã mais velha já sabia que todo esse tempo ela não tivera uma boa vida. Elizabeth disse que Ria já devia ter decidido que seria a única imperatriz, despojando-a do título. No entanto, agora a imperatriz não precisava mais se preocupar, pois a rainha daria um filho ao imperador. Em seguida, a garota disse que iria se preparar para a noite que se aproximava com o governante, deixando sua irmã sozinha. Uma semana havia se passado desde esse momento, e era a véspera da noite conjunta de Alexander e Elizabeth. Sentada em seu escritório, Rihanna pensava sobre o fato de que durante todo esse tempo Sua Majestade não a havia visitado. De repente, ela notou que o retrato dela e do marido juntos estava novamente inclinado. Ao se aproximar para endireitar a pintura, notou algo estranho atrás dela, um cofre secreto. Dentro havia uma caixa com várias outras caixas e um livro, que Ria se apressou em abrir. Margaret perguntou sobre a leitura. Porém a imperatriz não respondeu à pergunta. Ela pediu à empregada que encontrasse urgentemente uma pessoa. Era Ana, a mesma mulher da capa, a qual conhecia a mãe biológica de Elizabeth. Enquanto isso, Alexander caminhava pensativamente pelos corredores do palácio. Tomado por pensamentos sobre seu último encontro com Rihanna, quando ela confessou seu amor por ele. Foi a primeira vez que viu tal expressão em seu rosto. De repente, algo o apunhalou no peito, uma sensação completamente nova para ele, ele não conseguia entender sua natureza. Subitamente, a governanta de Elizabeth correu até ele, informando que Sua Majestade, a Imperatriz, havia ordenado que se preparasse para sair do palácio. A mulher não sabia o motivo, mas parecia que Rihanna estava procurando por alguém. Ela deixou uma mensagem para os serviçais na qual pedia a todos que confiassem nela e apenas esperassem. Elizabeth perguntou ao imperador se ele sabia o motivo de a imperatriz ter saído tão apressadamente, ao que o homem respondeu que ela havia confessado seu amor por ele. A governanta respondeu que o homem parecia compartilhar esses sentimentos. No entanto, Alexander acreditava que não merecia isso. Em seguida, ela disse que o homem sempre olha para Rihanna com um olhar gentil e amoroso, e seus sentimentos são tão evidentes que são visíveis para todos no palácio. Alexander respondeu que seu pai também se casou por amor com sua mãe, mas o fim deles não foi doce. O homem acreditava que herdou o sangue de seu pai, e, no final, acabará machucando Rihanna e a deixando infeliz. Então, Elizabeth perguntou por que ele achava que a senhora Liliana estava infeliz. E, claro, o falecido imperador feriu seus sentimentos com sua paixão por outras mulheres, mas ela sempre afirmou que era feliz. Afinal, Liliana tinha seu filho Alexander, cada passo, cada abraço dele fazia a dama sorrir. Ela disse que sentia amor e gostaria que o filho conhecesse os mesmos sentimentos no futuro. Alexander não podia acreditar que a mãe,
após tantas desventuras, as lágrimas repentinamente escorreram por suas bochechas. Então, a governanta disse que o amor tem formas diferentes, mas a senhora Liliana não parou de amar seu filho até o fim. O homem agradeceu a Elizabeth, ele precisava ouvir essas palavras porque o peso de sua culpa por não conseguir salvar sua mãe era grande demais. A mulher disse a ele que nada havia terminado para ele ainda e seus sentimentos pela imperatriz eram mútuos, mas ele deveria parar de ter medo deles. Elizabeth acreditava que Rihanna definitivamente entenderia Alexander. Então, o homem agradeceu à mulher com todo o seu coração, sorrindo largamente para ela. Quando chegou o dia para a noite juntos, o Duque de Quillan parabenizou Elizabeth. A garota disse que se ela se lançasse e desse um herdeiro ao imperador, nunca esqueceria a misericórdia do homem. Então, Quillan disse que a rainha o mal entendia, pois não era seu papel dar vida ao herdeiro. O imperador nunca permitiria isso. Ele aconselhou Liz a fazer o que tinha feito antes. Em seguida, ele tirou uma pequena caixa do bolso, contendo uma agulha. E com essa agulha lavada com veneno, Elizabeth teria que envenenar o imperador. A garota gritou imediatamente, chocada por o duque ousar lhe oferecer tal coisa. Quillan apenas sorriu, pois para ela, essa seria uma tarefa muito viável, ela só precisaria lidar com o imperador, e ele faria de Lisbeth a imperatriz de Estágia. Ele colocaria o príncipe Albert no trono e a garota seria a única lua de Este. Em seguida, Liz pensou que não Rihanna, mas ela mesma poderia se tornar uma imperatriz, a mulher mais nobre do império. A garota lembrou-se de quando, criança, Ria lhe contará sobre o cuco, um pássaro que secretamente coloca seus ovos em ninhos alheios. Um cuco, acabado de chocar de um ovo, instintivamente joga fora todos os outros ovos. Isso é um instinto de sobrevivência, e sozinho o cuco finge ser um verdadeiro filhote de ave, vive no ninho e se alimenta sozinho. As meninas ficaram muito impressionadas com esse fato na época, no entanto, agora Elizabeth não via nada de estranho nisso. Ela mesma cresceu sem saber quem realmente era. Elizabeth sempre teve que trabalhar duro para conquistar algo, mas por que tudo vinha tão facilmente para Rihanna? A garota gostaria de ser Elizabeth Nordon desde o início, mas Rihanna sempre foi a verdadeira filha. Agora, no entanto, a garota pretendia representar a família Nordon, porque só ela permaneceria como Lisbeth Nordon. Nesse momento, Rihanna e Margaret, juntamente com um destacamento de guardas, estavam voltando para o palácio. A garota carregava um monte de papéis com ela. Finalmente, ela conseguiu revelar a verdade, mas precisava se apressar para colocar tudo em seu devido lugar. Enquanto isso, Elizabeth entrou nos aposentos do imperador. O homem notou que ela devia estar de bom humor porque, afinal, ela conseguiu o que queria. No entanto, a garota sorriu e disse que estava apenas cumprindo seu destino, e como o homem decidiu compartilhar a cama com ela. Eles deveriam ter começado a fazê-lo quando se sentaram na cama. Liz pediu ao imperador para relaxar, a garota se aproximou dele e o abraçou firmemente. Ela imediatamente sacou uma agulha envenenada da manga e a apontou diretamente para o corpo de Alexander. Nesse momento, Rihanna irrompeu no quarto, o homem não esperava ver a imperatriz ali. Porém percebeu que algo estava errado e imediatamente afastou Elizabeth dele. Rihanna correu até seu marido perguntando se ele havia sido vítima de sua irmã. Mas o homem se apressou em assegurar que a rainha não teve tempo de lhe fazer mal, embora a imperatriz tenha feito ele esperar muito. Em seguida, a garota disse que estava um pouco atrasada por causa da busca. Nesse momento, Elizabeth correu até eles, gritando furiosamente. Ela e o imperador estavam prestes a compartilhar uma cama e sua irmã os interrompeu. Então, Rihanna se aproximou dela e a acertou com força no rosto. A garota disse que Elizabeth não seria mais capaz de esconder seu segredo. A rainha gritou histérica, dizendo que não entendia sobre o que estavam falando. Rihanna retrucou, bastante cansada de toda aquela encenação, ordenando que sua irmã contasse imediatamente toda a verdade. Em seguida, Elizabeth se levantou e disfarçou um sorriso, dizendo que não entendia sobre o que a imperatriz estava insinuando. Rihanna a encarou com fúria, dizendo que não esperava que sua irmã recusasse a última chance que lhe estava sendo dada. Então,
Ela se virou para o imperador dizendo que eles deveriam ir para a sala de conferências com urgência e convocar toda a aristocracia. Em breve, o conselho foi reunido e Elizabeth foi levada, amarrada. Killan amaldiçoou silenciosamente a garota, pois esperava que ela tivesse cumprido sua missão. Em seguida, o Marquês de Pequins, também presente no conselho, pediu à imperatriz que explicasse por que estavam reunidos. Mas o duque o interrompeu gritando que tudo isso era um absurdo. Toda a aristocracia foi obrigada a vir aqui a uma hora tão tardia. Ana disse com um olhar sombrio que todos deviam uma questão urgente para uma reunião tão repentina. Ela afirmou que o assunto dizia respeito à rainha, apontando para Elizabeth, dizendo que ela matara seu pai e também tentará matá-la. Mas a lista de crimes não terminava aí. A rainha também enganara a família imperial de Stage. Killan riu, dizendo que isso era coisa do passado e parecia tudo um engano, mas Rhianna assegurou que não poderia haver engano. Primeiro de tudo, a criminosa escondeu o fato de que não era membro da família Nordon. Os membros do conselho estavam completamente confusos. Quem poderia ser essa mulher, senão Nordon, e como a imperatriz sabia disso? Em seguida, Rhianna pediu para trazer uma testemunha. A mesma mulher que Ri encontrara na cidade entrou na sala. Elizabeth a reconheceu como sua ama. Então, a imperatriz apresentou essa mulher ao conselho, dizendo que ela era a parteira Anna Brown, que veio de uma família de traidores que foi apagada da face da terra há 23 anos, e o verdadeiro nome da rainha é Elizabeth Brown. Assim a rainha não tinha nada a ver com a profecia. Neste ponto, Elizabeth gritou, dizendo que as testemunhas podiam ser manipuladas, e exigiu provas de que não era membro da família Nordon. Então Rhianna apontou para as provas disponíveis, um anel de insígnia que pertencia à família Brown, bem como um diário deixado pela imperatriz Liliana no palácio da imperatriz. Rhianna percebeu que as paredes em um determinado lugar eram bastante finas, então decidiu examiná-las. Dentro, a garota encontrou um cofre. Parecia que a imperatriz Liliana havia providenciado um lugar isolado que ninguém saberia. Com permissão do imperador, Rhianna decidiu ler o conteúdo do diário. O livro dizia o seguinte: agora Alexander tem 3 anos, Sua Majestade, o Imperador, como se esperasse por este momento, começou um caso com alguma garota, sinto-me tão mal que quero morrer, mas devo me segurar porque preciso proteger meu filho. Infelizmente, não tenho aliados neste palácio, então decidi partir ao meu lado a única pessoa leal a mim, minha antiga amiga, Sra. Brown. O imperador Richard Ver e o duque de Killan estavam observando a caminhada das duas amigas. Nesse momento, ele disse ao soberano que ao lado da imperatriz estava a esposa do conde Brown, em quem Liliana confiava plenamente e a fez sua empregada pessoal. Richard observou que sua esposa havia escolhido a esposa de um aristocrata como sua serva e Killan informou que os aristocratas estavam agindo extremamente suspeitos. Além disso, a imperatriz começou a passar muito tempo na companhia do duque Brown. Então, ele sugeriu que o imperador interrompesse esse relacionamento suspeito, pois isso desacreditaria sua autoridade aos olhos de seus súditos, afinal, Richard era o filho do império. Logo, a Sra. Brown foi acusada de traição. Por mais que tentasse provar sua inocência, a imperatriz não pôde fazer nada além de assistir sua amiga ser levada pelos guardas. Naquele mesmo dia, a família Brown foi exterminada da face da terra. Em seguida, o duque de Killan foi até a imperatriz expressar suas condolências a ela. Entretanto, devido à sua profunda preocupação por Liliana, ele decidiu designar sua irmã para ela como serva pessoal. Então, a garota cumprimentou a imperatriz se apresentando como Rosalind Killan. Liliana sorriu brevemente para a nova empregada e pediu para deixá-la sozinha, querendo descansar. Por fim, o duque de Killan pediu a ela que cuidasse de sua irmã. Rosalind foi levada para Liliana como uma nova empregada, mas a imperatriz não se importava com ela. E Roslin também não se importava com a imperatriz, vendo como a garota falava docemente com seu marido, o imperador. Liliana só observou que tudo aquilo era nojento. Após um tempo, um homem chegou à imperatriz para informar que a filha da Sra. Brown havia sobrevivido. Esse homem era o Conde Nordon. Ele informou que conseguiu salvá-la. Liliana pediu a ele que cuidasse da menina como se fosse sua própria filha e que, quando chegasse o momento, gostaria de encontrá-la. Os registros do diário terminaram ali,
e isso só pode significar que Sua Majestade, a Imperatriz Liliana, morreu imediatamente após escrever isso. Assim, duas mulheres da família Brown, acusadas de traição, graças à ajuda da família Nordon, conseguiram sobreviver e evitar seu destino. Quando Elizabeth percebeu que o Duque de Quillan havia matado seus pais, ela gritou, pois não foi o suficiente para ele se livrar de sua família, e agora ele decidiu armar contra ela e usá-la. O Duque imediatamente gritou de volta para a garota, mandando-a calar a boca. Então lhes disse que também tinha algo a dizer. Diana, a empregada que trabalhava no palácio da rainha, era cúmplice do Duque. Além disso, o Duque a forçou a tentar assassinar o imperador. Elizabeth também disse que tem uma prova, a agulha envenenada que agora está sob a cama de Sua Majestade, e se uma investigação for realizada sobre a origem do veneno, todas as pistas levarão a Kirin. Alexander imediatamente enviou guardas para procurar a agulha. Logo ela foi encontrada e levada para o salão do conselho. Então o imperador estava pronto para sentenciar ambos os criminosos de uma vez. O que aconteceu com a família Brown é horrível, mas isso não isenta Elizabeth Brown da responsabilidade pelo assassinato do Conde Norton e pela tentativa de assassinato da Imperatriz Rhianna Nordon, sem mencionar sua cumplicidade na tentativa de assassinato do próprio imperador. Portanto, devido à gravidade dos crimes, Elizabeth Brown é sentenciada à morte, que ocorrerá em 5 dias. A garota imediatamente começou a lutar e chorar, pedindo misericórdia ao imperador, dizendo que era apenas uma vítima sendo usada. No entanto, foi levada pelos guardas e depois foi a vez de Quillan. Ele instou o homem a não acreditar nas palavras dessa garota maligna, afirmando que dedicou toda a sua vida à família Estera. Alexander, no entanto, não queria ouvir suas desculpas. Ele ordenou que o duque fosse preso e executado com Elizabeth Brown na frente de todo o império. Quillan gritou pedindo ao imperador para pensar em Príncipe Albert, pois ele ficaria completamente sozinho no palácio imperial sem seu próprio sangue. Quando tudo terminou, Alexander e Rhianna deixaram o salão. Enquanto caminhavam pelo corredor, o príncipe Albert correu ao encontro deles e anunciou que tinha algo a dizer ao irmão mais velho. Em seguida, o imperador disse que não deixaria seu tio escapar, e que deveria tê-lo feito antes, não levando a situação a tal estado. No entanto, o príncipe Albert disse que não era tarde para corrigir as coisas. O jovem afirmou que ele ficou no palácio para proteger o imperador, de acordo com sua promessa. Ele lembrou de quando, na infância, foi se encontrar com o irmão mais velho, visto que todos os dias se encontravam em uma cabana em ruínas, pois sua mãe não queria que fossem amigos. Mas um dia algo aconteceu. E Albert convidou seu irmão para brincar com espadas. Ele disse que havia deixado sua espada ali da última vez e imediatamente correu para encontrá-la. No entanto, naquele momento, as tábuas sob seus pés se quebraram e ele caiu em um buraco profundo. Albert pediu ao irmão mais velho que o ajudasse porque estava muito assustado. Então, Alexander disse que definitivamente o tiraria de lá e correu para pedir ajuda à imperatriz. No entanto, naquele dia, ninguém veio para salvar o menino. Alexander não pôde acreditar, pois pessoalmente contou tudo à imperatriz. Mas acabou sabendo que só acreditava que alguém havia sido enviado para ajudar Albert e ele foi estritamente ordenado a ir para a cama. Na verdade, o menino foi retirado do buraco apenas no dia seguinte, e então sua mãe, a imperatriz, o chamou. Ela mentiu dizendo que Alexander não havia contado nada a ela, por estar com medo de que seu irmão mais novo tomasse o trono dele, por isso, o odiava. Rhianna não pôde acreditar em seus ouvidos. Rosaline havia colocado seu próprio filho em perigo para piorar sua relação com o irmão. Então, Albert disse que começou a evitar Alexander por causa disso, mas logo descobriu a verdade. O imperador perguntou ao irmão por que ele não disse nada todo esse tempo, por que permitiu que ele o odiasse. Albert respondeu que era melhor, pois por causa de seu tio, Alexander perdeu sua própria mãe e sua vida estava em perigo, e parecia que somente o ódio poderia ajudar seu irmão mais novo a lidar com isso. Ele queria estar lá e proteger Alexander, pelo menos dessa forma, mas agora que tudo havia acabado, Albert queria que o imperador o deixasse ir, ele não queria sair com remorso, do contrário, isso aconteceria novamente. No entanto, Alexander não lhe deu permissão para deixar o palácio, ele ordenou que Albert permanecesse ali para espiar os pecados de seu tio.
Seu irmão mais novo precisava ficar ali e provar sua lealdade ao palácio, somente então ele poderia perdoá-lo. Após algum tempo, a execução dos criminosos ocorreu. As pessoas ficaram furiosas ao saber do crime de Elizabeth. Ninguém se opôs à sentença de morte e finalmente tudo acabou. Depois de tudo isso, quando Rihanna e seu marido estavam caminhando no jardim, Alexander disse que agora tanto o Conde Norton quanto sua mãe poderiam descansar em paz. Ele perguntou à garota por que ela não foi à execução com ele, e Ria respondeu que o imperador precisava de tempo porque ele tinha passado por muitas coisas em um curto período de tempo. Alexander concordou, ele precisava de tempo para aceitar a verdade e perdoar, somente assim poderia viver mais pacificamente. Por isso, ele começou a ler o diário de sua mãe, onde ela guardava seus sentimentos por ele. Seus primeiros passos, primeiras palavras, todo o amor que Alexander recebeu na infância. Sua mãe queria que ele se tornasse alguém que pudesse amar completamente, não um grande imperador, e ele queria seguir o caminho que ela desejava. Então, o homem disse que estava um pouco atrasado, mas ainda queria dar sua resposta a Rihanna. Ele afirmou que compartilhava seus sentimentos com todo o coração. Agora ele percebeu que realmente amava Rihanna. Enquanto isso, passaram-se 2 anos e a família imperial decidiu embarcar em sua lua de mel. Margaret observou que até para sua majestade, isso era demais. Mas Rihanna disse que Alexander estava ocupado o tempo todo, pois tinha um novo membro da família, o bebê Reel. Eles também planejavam fazer uma viagem com seus pais. Assim, 2 anos atrás, a justiça foi feita, e Rihanna e Alexander ainda estavam casados até os 3 anos.